Hoje vamos continuar com, acho que é o terceiro encontro sobre o estudo da alma na parte gnóstica. Então, a gente estava vendo um artigo que trazia trechos dos textos de Nag Hammadi, que falavam sobre a alma, um artigo que eu gostei muito, né? Vocês perceberam, que vai falar justamente se a alma é bipartida ou tripartida, né? Dividida em duas ou em três. No último encontro, a gente cobriu quase todo o artigo inteiro, sobrou aí só uns 5 slides com pequenos trechinhos para a gente concluir a questão da alma nesses escritos de Nag Hammadi. E aí eu me debrucei com um outro artigo acadêmico, dessa vez não tão longo, peguei só alguns trechinhos, que vai falar mais da composição do ser humano, do Adão e os 7 planetas, e como os 7 planetas criam o Adão psíquico, e como isso está relacionado ao Apócrifo de João, que vai ser outra grande fonte para a gente, para o nosso estudo gnóstico, e para a gente também entender o que é a alma, e aí, por fim, entender onde que a Sofia entra nessa história toda, né? Porque eu fiquei falando aí de tripartição da alma, corpo e espírito. Falamos bastante aí dos psíquicos, ilíacos e pneumáticos, né? Pneuma é o espírito. Mas não falamos muito da Sofia, e a Sofia é tida como a alma para os gnósticos, né? Então faltou aí a gente ver onde a Sofia entra nisso tudo. Então eu espero que com esses 3 encontros sobre a alma no gnosticismo, a gente tenha uma base boa para no futuro aprofundar mais e entender melhor o Pistia Sofia. Porque tudo isso vai ser base para o nosso entendimento, para realmente compreender o profundo ensinamento que a gente encontra em Pistia Sofia, né? Então, acho que vai ajudar a gente. Outro texto bastante importante que a gente encontra aí é o Exegese da Alma, que já foi tratado aqui no nosso grupo, e os 2 vídeos da leitura completa e comentada do Exegese da Alma tá lá no canal, também faz parte de Nag Hammadi, e eu vou fazer um breve comentário, se der tempo, sobre o Exegese da Alma, aqui conectando com o Apócrifo de João, agora no final. Então, vamos lá, vamos às imagens. Um recado para aqueles que estão aqui pela primeira vez, me pareceu que tem vários hoje. Calma, se não entender algumas coisas, porque aos poucos a Laia vai explicando. Isso é muito bom, tu dizer, Jane, porque a gente realmente tem que ter essa calma de perceber que é complexo, que são muitos termos que às vezes a gente não está acostumado e que nem sempre a gente vai entender tudo, né? Eu nasci sendo educada com os apócrifos, né? E mesmo assim eu não entendo tudo. Eu estou há anos lendo e pensando e refletindo e meditando sobre esses temas. E tem muitos textos gnósticos que hoje eu pego e falo, meu Deus, preciso reler isso, o que isso aqui está dizendo? Então é difícil para todo mundo, né? Então, às vezes, a gente precisa, assim, tentar pegar a ideia geral, tentar intuir o que o texto está dizendo, tá? Sem ficar nervoso com a parte intelectual, racional da coisa. Está Bom, parecendo vamos lá. que você é uma herética de carteirinha. Ah, eu sou. Viva a intuição. Bom, tínhamos parado aqui nessa divisão que eu fiz de brincadeirinha, mas é só para ser um pouco didática, dessa divisão aí que mostra a alma bipartida, né? No sentido de que, bom, tripartida, né? Espírito, alma e corpo seria a constituição do ser humano, e na bipartição é a divisão dentro da própria alma, né? Tem uma alma que é superior, espiritual, e uma alma que é inferior, racional, mundana. Isso vai refletir a doutrina platônica, né? Do inteligível, da parte superior do mundo das ideias e do mundo sensível, o mundo das sensações e das formas sensíveis, né? Não nas formas perfeitas. Linguagem platônica aqui. E aí os gnósticos vão dividir em pneumáticos, psíquicos e ilíacos. E eu coloquei aqui um spoiler do lado, porque alguns textos vão relacionar essas 3 naturezas da semente espiritual que habita o nosso corpo, da natureza humana, qual a natureza humana que nos conduz, eles vão associar aos 3 filhos lá de Adão e Eva, Caim, Abel e Sete. No caso, Sete seria o único filho que contém tanto a natureza divina e espiritual da Eva enquanto a vida, vida com V maiúsculo, e o Adão em seu estado de conhecimento, gnose e de consciência desperta. Então, Sete vai representar os pneumáticos ou os espirituais. E por isso que alguns grupos gnósticos vão dizer que são setianos, seguidores de Sete.
E no Apócrifo de João, que alguns de vocês já leram, né, que já tem o nosso livro, vocês já devem ter visto que tem algumas ideias de graus, que eu acredito que se assemelha muito a graus de iniciações, né? Graus no sentido de tem aqueles que se arrependeram e começaram um caminho espiritual. Aí tem os filhos dos filhos de Sete. Tem os filhos de Sete e tem os setianos, né? É uma família, tem os netos, os filhos e o pai. Né? Isso é uma forma de gradação dentro das iniciações espirituais, acredito eu, desse sistema gnóstico. Então, só para a gente lembrar aqui que Sete vai representar o espírito e Caim, os ilíacos, ou os mais voltados para o mundo sensível, o mundo da matéria, o mundo das paixões. E os psíquicos, que é a maioria de todos nós, somos aqueles que estamos no meio do caminho, às vezes dando umas pisadas de bola e às vezes tentando fazer as coisas certas e seguindo aí um ritmo cultural um pouco mais lento de desenvolvimento da religião e alguns de nós aqui, acredito, buscando se tornar pneumático, buscando aquilo que é da natureza do espírito. Bom, a gente estava justamente vendo essa tripartição e bipartição para entender que essa divisão da alma no sistema gnóstico vai refletir as divisões da alma que já existiam no mundo da filosofia em Alexandria e no mundo antigo, lá no século I, no século II, né? Então, a gente falou um pouco do platonismo, do estoicismo, dos médio-platônicos, de Fílon de Alexandria, que no caso é um judeu platonizante, né? Mas mostrando que os gnósticos estavam em contato vivo, né? Debatendo, conversando, trocando com as tradições de filosofia e as de mistério, como a gente já viu aqui nas Origens da Alma, trocando essas ideias e refletindo esse tipo de pensamento. Então, essa forma de dividir a alma em dois, superior e inferior, interna ou externa, ou em três, né, espírito, corpo e alma, também a gente encontra nessas tradições platônicas e filosóficas anteriores, que os gnósticos vão reproduzir a sua própria forma, inserindo dentro de um contexto dos ensinamentos de Jesus. Outra coisa que a gente precisa sempre lembrar é que essa divisão do ser humano também vai refletir a forma como esses gnósticos enxergavam o cosmos, o mundo, o universo e tudo mais, como diz aquele livro infantil juvenil. Então, vai refletir como o um se emana e cria o mundo sensível, e como há o mundo espiritual, o pleroma, e o mundo material dos sentidos, ou como há uma divisão tripartite, né? Eu falei de uma bipartite, duas, mundo espiritual e mundo material, e também uma tripartite. Qual seria essa tripartite? Se vocês lembram, vou repetir, seria o mundo material embaixo e o mundo espiritual, o pleroma, etc., em cima, ou dentro e fora, né? Lembrando que não são localidades geográficas no mundo. E no meio? No meio tem a região do meio, que é a região onde está os planos astrais, psíquicos, onde estão as forças dos arcontes, onde estão os daimônios, onde está o demiurgo, onde está a natureza, né, psíquica. Então, eles dividem essa região do meio, que é essa escada de Jacó, esses 7 degraus, que vai ter relação agora com a jornada da alma, que o gnóstico precisa passar para chegar na sua união com Cristo, para chegar no seu estado de espírito, seu estado pneumático, né? Então, na tripartição, a gente vai ter esse mundo intermediário, que é o mundo astral. Quando eu falo em astral, gente, eu sei que todo mundo aqui já está super acostumado com essa ideia de corpo astral, plano astral, de diversas ordens religiosas e esotéricas, mas a gente tem que lembrar que astral aqui se refere aos astros. Então, astral, sim, pode ter essa conotação de plano astral, plano psíquico, né, onde a gente reverbera as nossas emoções, sentimentos e imaginações e formas de pensamento e seres sutis e tal. Então, tem essa conotação do astral, mas também se refere ao plano dos astros. Aqueles 7 planetas, porque aqui a gente inclui Sol e Lua, que se movimentam pelo céu e vão estar associados aos arcontes. Então, astral se refere também aos astros, aos espíritos planetários. Então, vamos continuando. A gente vai pegar só agora 5 trechos do finalzinho desse texto aqui, que eu destaquei só algumas passagens para a gente, né, aproveitar esse texto muito bem escrito do Lautaro, Espírito, Alma, Corpo, na literatura de Nag Hammadi.
que fazendo justamente essa distinção entre o esquema antropológico e cosmológico, que eles vão refletir como o mundo e o ser humano é criado e como isso reflete na jornada que a alma precisa fazer para retornar à sua natureza original. Então, paramos nesse aqui. Eu fui colocando as imagens aqui para auxiliar a gente, mas é justamente isso, né, que a gente enxerga nos esquemas dos ofitas, desses textos gnósticos, e nos esquemas helênicos também, né? Então, os planetas que se movem, a parte aqui das esferas fixas do zodíaco, né? Tem os 12, né? O pessoal gosta aí de 12, 7, né? A Ogdoad, aí a nona, e aí a parte mais superior, né? E a esfera da Terra, o purgatório, os infernos, etc. Vejam que nesse esquema aqui, só como curiosidade, Jerusalém não é uma cidade, né? Jerusalém é esse estado de entrada nas esferas astrais. A alma que se inicia no caminho espiritual, ela entra em Jerusalém e vai até o Santo dos Santos, né? Então é uma ideia aí que a gente reforça de que o povo de Israel, o povo escolhido, ou Jerusalém celeste, não tem nada a ver com aquela região tão conturbada aí do nosso mundo, mas com esse estado daqueles que se dirigem a Deus, né? Se unem a Deus, entram na cidade celestial, se tornam perfeitos, se tornam os eleitos, se tornam os escolhidos, né? Nesse sentido, atravessam o grande mar do Leviatã, atravessam o mar como Moisés atravessou o mar, né? Então a gente sempre lembrar dessa leitura não literal, e sim uma leitura simbólica, analógica, de parábolas, que é como Jesus ensinava, né? Porque a leitura literal a gente deixa, né, para os ilíacos, que são mais materialistas e não conseguem enxergar nada além da matéria e do pé da letra. Mas vamos lá. Nesse trecho aqui, ele vai destacar, até coloquei aqui, a queda da alma, né? Então a gente está falando de ascensão ou retorno da alma ou salvação da alma, e aí Jesus aparece como um salvador, mas aqui a gente vai falar da queda. Depois para gravar, depois, tá? Então ele vai falar da involução, ele vai usar essa palavra, mas aqui a gente não está falando em termos positivistas, tá? De evolução ou involução, mas nesse sentido de que ir para baixo, a alma que vem para baixo. E ele vai falando das fases que a alma vai caindo. A fase final da involução é a alienação do intelecto, lembrando que intelecto se refere ao pneuma, ao espírito, ao aspecto racional platônico, com R maiúsculo, e da alma no reino da physis, no reino da matéria. E aí veja só o destaque. A ignorância original, ou seja, há uma força que é uma ignorância original, que aí o apócrifo de João vai relacionar com o demiurgo e o Dabaô, que é a ignorância cega, que nos dota de um corpo psíquico e um corpo material. Mas nessa fase que a alma vai caindo, a ignorância permanece inalterada, e ela é perpetuada por esquecimento e pela deficiência dos meios cognitivos do corpo. Então, volta aí ao esquecimento lá do orfismo, lembram que a gente bebe as águas do esquecimento e por isso que a gente fica preso num ciclo reencarnatório e não consegue encontrar a verdade e, portanto, não consegue se libertar porque não lembra, né? Então, aqui, os gnósticos vão fazer toda essa conexão de ignorância, cegueira, esquecimento, embriaguez, estado de morte, né? E são os termos que Jesus vai usar para dar o seu ensinamento, inclusive no Novo Testamento, se vocês forem reler com olhos gnósticos. Então, a ignorância permanece inalterada, ela é perpetuada por esquecimento e pela deficiência dos meios cognitivos do corpo, ou seja, a gente não consegue conhecer, né? Cognitiva aqui no sentido de conhecer, né? Gnose. A gente tem uma certa deficiência gnóstica, né, no corpo, porque a gente se afastou da realidade do da realidade da verdade, por isso a gente precisa fazer esse caminho de retorno. E aí ele reforça que a percepção sensorial, ou seja, os nossos sentidos no mundo, não só é incapaz de ajudar o homem a alcançar o conhecimento, mas também prolonga a sua ignorância, pois isso entrega a ilusão das coisas externas. Ou seja, a gente vai se voltando a interpretar o mundo, a sentir o mundo, a conhecer os mecanismos do mundo, e a gente vira especialista nas sensações do mundo e no conhecimento racional inferior aqui do mundo. Mas quanto mais a gente se embrenha nesse tipo de coisa, mais a gente esquece o verdadeiro conhecimento, que é aquele que nos liberta. Então a gente precisa fazer esse desligamento temporário, e aí nisso a meditação que ajuda muito, né? Desligar esse ponto de contato dos sentidos com o mundo externo, que nos
nos aumenta essa ilusão cognitiva e voltar mais para aquilo que é interno em busca da sabedoria que está em nós, né? Então, aí ele continua, né? Esse foi o caso, como foi o caso nos esquemas bipartidos, vemos uma correlação estrita entre a visão do homem e a do universo, constituindo de coisas transcendentes e celestiais e reinos terrestres. Está fazendo essa divisão. Antropologia e cosmologia estão tão intrinsecamente relacionadas que cada elemento antropológico é concebido como pertencente a um reino cosmológico. Então, cada elemento do ser humano também participa de um éon, de um espaço no cosmos. É um reflexo, por hermetismo, né? O acima como abaixo, dentro como fora. O inteligível, o intelecto, está relacionado ao reino transcendente. A alma está relacionada à região celeste, astral, dos sete céus, e o corpo pertence à terra. Então, aqui é a tripartição. A parte pneumática está relacionada àquilo que é transcendente, a alma está relacionada ao astral dos sete céus, aqui essa região do meio, entre a terra e as esferas superiores, e o corpo, né, pertence à terra. Assim, os gnósticos vão enxergar o mundo e o ser humano vivendo nesse mundo, né? Como seria de esperar, a soteriologia, ou seja, a salvação da alma, apresenta exatamente a mesma estrutura tricotômica. Dado a natureza divina do inteligível, do espírito, né? Sua libertação consiste em desconstruir os acréscimos adquiridos durante o seu movimento descendente para a matéria. Então, à medida que a alma desce para a matéria, ela vai pegando a ignorância original, o esquecimento, as percepções sensoriais, aí ela vai se iludindo com o mundo externo e ela vai adquirindo esses acréscimos, essas roupas, né? A gente estava falando hoje lá no Telegram sobre o despir-se, ou estar nu, estar desnudo para receber o Cristo, né? Então, a alma vai acrescentando coisas em si mesma. No Hino da Pérola, lá no livro do Bardesanes, também vai falar isso, sobre a alma que passa a se vestir com as vestes daquela região, daquele povo, daquele mundo, né? Ela se cobre com o mundo em seu movimento descendente para a matéria. O corpo retorna aos elementos. Então, como é a soteriologia, a salvação, né? Para ocorrer a salvação, o corpo retorna aos elementos no fim de sua vida, né? Elementos: água, terra, ar, fogo, né? A alma é devolvida aos arcontes. Então, aqui a gente tem uma ideia de que há um aspecto da alma, que é o que se liga à parte inferior, que ela é simplesmente descartada e devolvida aos arcontes, que povoam a região astral. E o nous, a mente divina, ou o pneuma, acelera para sua moradia divina, né? É um movimento de ascensão da alma. Então, são etapas no caminhar espiritual de cada um de nós que vão fazendo primeiro a gente se despir do mundo, aí se purifica, aí tem a albedo lá na alquimia, né? A nigredo, a albedo. Aí a alma vai conquistando os sete céus, aí a gente lembra aí das experiências do Paulo no terceiro céu, no sétimo céu, né? Essa ascensão pelo céu são ritos, inclusive, que os gnósticos faziam, tinham diagramas para isso, tudo bem interessante. E aí, à medida que a alma vai conquistando as virtudes, porque os arcontes, sempre lembrando, os arcontes, eles são essa prisão, porque eles criam o corpo psíquico e contaminam a alma com o vício e a paixão. Mas eles têm uma contraparte que representa a virtude. Então, a forma de vencer o arconte é encontrar a contraparte de virtude dele, e aí a gente passa por cima do arconte e se acelera o caminho até a direção da moradia divina. Agora, de onde vem esse esquema tricotômico, né? É bem sabido que uma concepção tripartida do homem é explicitamente declarada pela primeira vez na Antiguidade Tardia, no texto Na Face da Lua, de Plutarco. Plutarco é do médio platonismo, aquele período de Platão, dos platônicos, que coincide com os gnósticos, no século I, no século II. Nesse texto, Silas defende a visão de que o homem não consiste de duas partes, mas de três, a saber, intelecto, alma e corpo. Essa tripartição do homem deve ser rastreada até a bipartição da alma em metades racional e irracional. Então, é isso que a gente fez aqui. Tem a tripartição no ser humano e a bipartição na alma. A parte logóica de logos, que nos liga ao espírito, e a parte mais animal dos sentidos, que nos liga ao corpo e às paixões.
A bipartição da alma em metades racional e irracional, que, com base nas opiniões de Platão na República e no Timeu, era padrão no médio platonismo. Plutarco desenvolve sua distinção entre intelecto e alma a partir de uma concepção bipartida básica da alma, consistindo de uma parte racional e de uma irracional. Quer dizer que a parte racional da alma, que não é racionalismo, né, mas é aquilo que nos leva à verdade, à razão, ao entendimento, à gnose, né, ela se liga ao espírito, então ela eleva-se para o alto. E a parte irracional é a parte animal que volta-se para a matéria e os sentidos. Então, o que ele está demonstrando aqui, que eu acho que já ficou bastante claro, é que essa discussão já acontecia aí com Plutarco, com Silas, no próprio Platão, no Timeu, em todo o médio platonismo, eles também estavam dividindo a alma em duas e depois em três, né? E aí aparece o Fílon de Alexandria. O Fílon eu sempre vou citar, ele é como um, como é que eu posso dizer? Ele é um gnóstico não gnóstico. Ele foi mestre de alguns gnósticos. Então ele é bastante considerado por nós, né? Filon de Alexandria do século I, ele foi contemporâneo do Paulo e dos primeiros grupos gnósticos que iam se organizando, e ele que escreveu aquele lindo livro Cuidar do Ser, que o Jean-Yves Leloup publica e está em português, que é sobre a comunidade dos terapeutas ou os essênios no Egito, né? Então, aí a gente tem uma contextualização interessante para ver o que o Filon também falava sobre isso, porque isso vai ter reflexo na tradição gnóstica. Então, o Philon, diz o autor do artigo que a gente está estudando, poderia também parecer fornecer algum precedente para essa concepção, mesmo que principalmente endossando a visão bipartida platônica regular do homem. O Philon, ele comenta o Gênesis e o Velho Testamento, principalmente, né? Ele é uma representação de judaísmo, mas ele usa o grego e o platonismo, e ele é um grande enfatizador da visão de que a gente tem que interpretar as escrituras enquanto símbolo e não enquanto literalidade. Então, ele já estava preocupado com isso naquela época. E aí o Philon vai endossar essa visão bipartida platônica do ser humano, como superior e inferior, etc. E a aplicação de Philo da bipartição da alma, às vezes o aproxima de uma visão tricotômica do homem. Por exemplo, nesse livro, De Migrae Abrame, a migração de Abraão, né? Os primeiros capítulos apresentam uma clara visão tripartida do homem, distinguindo corpo, alma e logos. O Philon vai falar muito do logos também, é uma das fontes para a gente discutir logos. Esse último sendo um aspecto específico da parte racional da alma, ou seja, temos corpo e alma, mas tem algo que se liga à alma, que é uma terceira parte, que é o logos, que se liga à parte superior da nossa alma. Então está tudo muito parecido, né? Vocês não acham? Nesse mesmo texto, o Philon afirma a separabilidade da mente do complexo alma-corpo. Isso aqui é um detalhamento que é interessante quando a gente vai vendo como os textos gnósticos são complexos, porque eles também entram nesse tipo de discussão. A gente entender como a gente é, ou as nossas camadas do nosso ser, também ajuda a entender o nosso processo de transformação, de metanoia e de retorno da alma, né? Então, o Philon também vai respaldar essa ideia de que existe um complexo, né, um conjunto alma-corpo, mas tem a mente, né? Por isso que ele coloca corpo, alma e logos, ou alma, corpo e mente. Então, a mente tem relação com esse nous, né? O nous, lá no neoplatonismo, tem relação com o belo e o bem. O nous, no hermetismo, é a própria manifestação da mente divina, né? Então, o Philon também está falando de nous e de logos, né? Coincidência ou não. Então, a mente, o nous, começa a conhecer a si mesma. Olha que bonito. A mente, que está em conexão com nossa alma-corpo, começa a conhecer a si mesma e a conversar com as coisas da mente. Ela afastará dela aquela parte da alma que se inclina para a percepção sensorial. Ou seja, à medida que a mente começa a conhecer a si mesma e perceber o quanto ela é profunda e o quanto a alma é profunda e o quanto ela precisa se ligar ao logos, ao espírito, ela começa a afastar-se daquela parte da alma que percebe apenas o sensorial. Então, isso é um convite para a contemplação, para a prática da contemplação espiritual, meditação, ou para a vida contemplativa, né? O Philon está dentro desse grupo de pessoas que enfatizam essa prática espiritual.
Só para resumir aqui, né? Então, a gente só conclui que essa visão tripartite do ser humano não é exclusiva do Fílon ou do Plutarco, mas também aparece em outros platônicos médios, né? E, como Alcinos, e também no corpus hermético, e entre os gnósticos. Então, o autor desse artigo está dizendo: olha, está todo mundo falando isso, os gnósticos, inclusive. É preciso encontrar uma visão mais geral que explique o aparecimento, então, dessa visão tricotômica. Segundo a antiga visão de Demócrito, né, voltamos lá para os pré-socráticos, Demócrito, tem lá no livro da Ética, tem um capítulo para o Demócrito. Então, seguindo a antiga visão de Demócrito, de que o ser humano é um microcosmos, é nenhuma novidade, né, gente? O humano tende a ser considerado à luz de uma estrutura cosmológica, ou seja, o microcosmos é o cosmos em nós, e a gente tem a mesma estrutura, só que condensada em nós. Em Platão, por exemplo, a sua concepção bipartida do homem consistindo de alma e corpo está relacionada à sua visão de cosmos que opôs as ideias à matéria. Por isso eu pus essa imagem aqui. Tem o mundo das ideias e o mundo da matéria sensível, né? E ele faz essa bipartição. Daí que vão chamar os gnósticos de dualistas também, porque eles vão adotar esse tipo de visão. Só que às vezes colocando esse mundo intermediário no meio, né? A visão tripartida do cosmos, que consiste no reino do motor imóvel, a esfera astral e o mundo sublunar. Olha como está aqui. O motor imóvel. O que é imóvel? São as estrelas fixas e aquilo que pertence ao o mundo dos planetas e o mundo sublunar, porque a primeira esfera é a da Lua. Então, abaixo da Lua tem o nosso mundo terreno, os ilíacos, o purgatório, etc, etc. Então, a visão tripartida, né, tem um motor imóvel, a esfera astral e o mundo sublunar. Lembram na aula do Vinícius que ele falou do corpus hermético, que ele falou que tem essa visão, na opinião dele, eu concordo, deturpada do Caibalion, que tudo é movimento, tudo está em movimento, mas esquece de incluir que há a parte imóvel, que não se transforma e que é eterna, porque a parte mais superior, a parte ligada à nona e à década, que é o aspecto da totalidade do pleroma, é eterno e imóvel. O que se move, morre e transforma é aqui as nossas esferas astral e terrenas. E aí também tem a concepção dualista dos estoicos sobre o cosmos, né? Então tem o ativo e o passivo, né? O poion e o pascon, o passivo e o ativo, né? Os princípios que se mexem ou que estão em repouso. Isso a gente encontra até na doutrina secreta, né, gente? E isso é determinante para a nossa visão do homem, que distingue alma e corpo, né? Como vimos, os textos de Nag Hammadi não fogem a essa regra. Então, só para a gente concluindo a ideia geral que a gente estudou aqui, né? Textos que incluem uma visão bipartida do homem apresentam coerentemente uma visão bipartida do cosmos. A plenitude do pleroma, ou a região divina, contrasta com a aridez do kenoma, ou vazio. Aqui não é no sentido budista, é o vazio do não estar cheio, não estar pleno, né? O reino da criação. Então tem a oposição, pleroma e kenoma. Eles opõem o divino às regiões terrenas, da mesma forma que contrastam a alma ao corpo. Essa é a visão bipartida. Isso, naturalmente, afetou a visão que esses gnósticos tinham sobre a salvação, também a visão de qual seria, então, o procedimento ético para alcançar a salvação, né? Comentando novamente, que a gente comentou hoje no grupo, que alguns vão acusar os gnósticos de não terem ética, de serem contra as virtudes, né? Não é exatamente isso que a gente encontra nos textos, né? É quem está querendo pintar eles como o diabo que fala essas coisas sobre eles. Quanto aos textos que incluem uma visão tripartida do homem, também apresentam de forma coerente uma visão de mundo tripartida, na medida que opõe a região divina, transcendente ao reino do movimento, ou seja, a região que é fixa, né? Incluindo o astral e regiões terrenas, da mesma forma que contrastam o intelecto ou a mente divina com o corpo-alma conglomerado. Então temos corpo-alma e logos, como o Philon colocou. A ética e a salvação
como seria de se esperar, são coerentes com essa cosmologia e essa antropologia. Dizendo, olha, os textos gnósticos são coerentes, dependendo do esquema que eles apresentam, do estilo de leitura filosófica que eles estão dando, eles também vão colocar que o cosmos, o mundo e a salvação da alma depende dessa noção, dessa concepção de mundo. É precisamente essa relação entre os diferentes aspectos do conceito mundo por trás dos textos, incluindo a cosmologia, a teologia, a antropologia, a ética e a soteriologia, que é a salvação, que nos impede de tentar uma explicação demasiado simplista das diferenças antropológicas entre eles. Né? Ele só está querendo elogiar os textos gnósticos para dizer, olha, não é um negócio simplista que você resolve com uma tacada só, né? Você tem que compreender a complexidade desses textos. Na minha opinião, diz o autor, os diferentes esquemas antropológicos não são nem devido à influência de um sistema mais básico, de oposição cristã das realidades espirituais e materiais, nem à oposição bipartida pano de fundo do Gênesis. Ele só está querendo dizer, olha, não é um negócio simples, mas não é que os gnósticos estão confusos, como a patrística vai dizer. Porque a gente estava conversando hoje, né, que os escritos escolásticos, né, a patrística, Irineu e tal, eles vão pintar os gnósticos como, olha, eles são confusos, os textos não fazem sentido, cada um fala uma coisa diferente, é melhor seguir a igreja aqui. E esse autor está mostrando, não é que eles são contraditórios e confusos, é que eles estão refletindo esses esquemas filosóficos complexos da filosofia do mundo antigo, mas eles possuem uma coerência em si, né? Além disso, a sua relação também coloca dificuldades claras para uma explicação genealógica ou de desenvolvimento, dada a existência de diversas vertentes do platonismo na época da composição dos textos de Nag Hammadi. Ou seja, na época que os textos de Nag Hammadi foram compostos, qual é essa época? É entre o ano 50 DC e o ano 300 DC. Nessa época, haviam muitas vertentes de platonismo e outras filosofias, e os textos gnósticos vão refletir essa realidade. Então, parece preferível explicar os diversos esquemas antropológicos como devido às influências filosóficas dos meios conceituais que eles foram compostos. Parece um pulo lógico, mas esse pulo lógico a maioria dos teóricos sobre gnosticismo não dá. Então, por isso eu gostei muito desse aí, que ele foi muito coerente na proposta, eu achei. A existência de duas vertentes antropológicas dentro do platonismo explica suficientemente as diversas estruturas dos textos de Nag Hammadi. Embora o esquema bipartido pareça fiel ao platonismo tradicional, livre de influências aristotélicas e outras, a antropologia tricotômica reflete a visão tripartida do homem atual em contextos do médio platonismo. Esse é o último, né? Podemos, então, concluir que as opiniões divergentes referidas no início, né, essa confusão dos gnósticos que os padres vão falar, não se deve à incoerência ou ao pensamento errático dos autores de Nag Hammadi. Então, não é um amontoado de confusões desses gnósticos. Eles têm uma coerência, vocês que não estão entendendo, esses padres que estão criticando. Eles refletem os diferentes meios intelectuais por trás dos textos e as mudanças nas influências filosóficas sobre os seus autores. Mais importante, diferenças entre ambas as estruturas antropológicas não se devem simplesmente a questões de detalhe. Em vez disso, elas implicam em visões de mundo bastante divergentes, que afetam a forma como o cosmos foi concebido, a posição que o ser humano ocupa nesse cosmos e a concepção de uma relação entre as partes que constituem o ser humano e as partes que constituem o cosmos. Mas isso tem um impacto importante na ética e na teoria da salvação da alma. Cada sistema buscou coerência na descrição de como os humanos devem melhor viver as suas vidas, com o objetivo de alcançar, tanto durante esta vida como depois dela, salvação das restrições físicas que oprimiam o seu núcleo divino, seja a alma, o intelecto ou o espírito. Ou seja, cada um de nós possui um núcleo divino. O ensinamento central dos gnósticos é o reconhecimento dessa centelha divina em nós. Né? Chamamos isso de alma superior, ou intelecto, ou pneuma, ou espírito, ou logos, ou nous.
Mas esse aspecto divino em nós, ele começa a sofrer várias restrições físicas e cognitivas que oprimem esse núcleo e o escondem dentro de nós. Então, como que a gente vai viver a nossa vida o melhor possível para alcançar, ainda durante a vida, a salvação dessas restrições que nos amarram, que nos aprisionam nessa caverna de sofrimento? Então, a gente pode se libertar das algemas dessa caverna, dessa prisão dos arcontes, estando aqui em vida. A gente só precisa reacessar esse núcleo divino em nós. E isso exige um caminho ético, um caminho virtuoso e um caminho que a gente alimenta a parte superior da nossa alma e tira as vestes daquilo que nos prende à simples busca de sensações e repetições nesse mundo. Essa é a conclusão, né, que eu faço a partir da leitura desse artigo que eu gostei muito, do Lautaro Lanzillotta. Aqui, gente, esse não é tanta coisa. O P. Sofia, tadinho, eu nem toquei. O Sofia é muito, muito grande, não deu. Mas ele vai refletir sobre o João também vai falar de Sofia. Eu peguei aqui esse capítulo desse livro, então, sobre a criação do corpo psíquico do Adão no apócrifo de João, porque o corpo psíquico vai ter relação com a alma, o corpo físico e a relação com o Logos que a gente estava vendo. E o apócrifo de João tem lá no livro meio do Alberto. Então, eu peguei o trecho aqui do Apócrifo de João. Esse trecho está na página 173, para vocês verem como o mito coloca a criação do homem psíquico, né? Esse contexto da alma nesse sentido do mito gnóstico, clássico, né? Que o Apócrifo de João é um clássico. Então, uma voz, vamos só ler juntos. Uma voz veio do exaltado Eon, o grande Eon. Eon significa eternidade, espaço eterno, né? Daí vem o nome do livro do Jung, Aion também, né? Uma voz veio do exaltado Eon. O homem existe, assim como o filho do homem. E Eldabaô, o demiurgo, o arconte-chefe, escutou e pensou que a voz havia vindo de sua mãe, Sofia. Né? Ele não sabia de onde a voz tinha vindo. Ela veio do sagrado e perfeito Mãe-Pai, a Pronóia, a imagem do Espírito invisível, o Pai do Todo, através do qual tudo veio à existência, o primeiro homem, e este revelou a si mesmo em uma forma humana. Todo o Eon, não agora o exaltado Eon, agora o Eon de baixo, todo o Eon do chefe arconte balançou, e as bases do abismo tremeram. Dá para imaginar. E o fundo das águas que estão acima da matéria, as águas que estão acima da matéria, não é o fundo, foi iluminado pela aparição da imagem dele, que se revelou. Quando o chefe arconte e todas as autoridades olharam, viram toda a região do fundo das águas. Ela foi iluminada, e através da luz eles viram a imagem refletida na água. E Eldabaô disse às autoridades que estavam com ele: venham, criemos um homem de acordo com a imagem de Deus e de acordo com a nossa própria imagem. E por meio de seus respectivos poderes, em correspondência com as características que observaram, eles criaram. Cada autoridade contribuiu com uma característica física, correspondendo à figura da imagem do primeiro, o homem perfeito, e disseram: chamemo-lo Adão. Então a gente tem a imagem do homem celestial, a voz da Pronóia, Barbelô, que é o grande espírito virgem invisível que dá nascimento ao Cristo. Ela falou: existe o homem e o filho do homem, e esse homem se reflete nas águas celestiais, que estão acima dos arcontes e acima do demiurgo. Eles olham para cima e veem a imagem e se juntam e falam: vamos criar. E aí copiam. E apesar de aqui no texto estar característica física, essa característica física é de um corpo astral. Não é físico material, não é carnal, tá? E aí eles criam, a partir da imagem do homem celestial, aí que a gente vai lembrar do Adão Cadmon na Kabbalah, eles criam a imagem do homem perfeito, eles criam Adão. E aqui surge o primeiro Adão, que é o Adão psíquico. A partir do poder que os arcontes e o demiurgo tinham, porque o demiurgo rouba o poder de Sofia para poder criar,
porque ela tem um poder de criação, e copiam o homem celestial. Então, aqui nesse artigo, ele vai relacionar, aqui é só por curiosidade de vocês, outro dia a gente pode ir com mais calma. Ele vai fazer uma longa discussão, que eu não vou entrar aqui, mas ele vai falando como, por exemplo, como existia um diagrama dos ofitas, que são os primeiros gnósticos. Os ofitas são identificados com os próprios discípulos de Jesus, tá? Então, os gnósticos do século I, assim, os ofitas que seguem as serpentes de sabedoria, né? Os ofitas têm um diagrama que vai representar justamente 10 esferas concêntricas, né? 10 círculos, um dentro do outro, e igual aquilo que a gente estava olhando aqui do sistema dos planetas, né? 7 planetas, a Terra, a Ogdoad, a nona e a 10ª. E tem a serpente, o grande Leviatã também, e as águas. Então, esse vai ser o sistema cosmológico dos ofitas, com essas 10 esferas. E eles vão dar nomes para esses arcontes. Então, a gente viu que os arcontes têm relação com os planetas já. E a gente vai encontrar nomes. E aí, o autor aqui, o Van der Broek, de Utrecht, na Holanda, ele, ao descrever a criação do corpo psíquico de Adão, ele vai falar, e quem cria o corpo psíquico de Adão são os 7 espíritos planetários. E aí, o primeiro vai estar sempre relacionado a Yaldabaoth. Aqui ele vai mostrar que esses nomes se repetem com algumas diferenças em textos gnósticos diferentes. Então, ele citou aqui o Gênesis gnóstico. Ai, cadê meu mouse? Sumiu. Ele citou o Origem do Mundo, que a gente já trabalhou, ele é do Códice 2 de Nag Hammadi, tem lá no canal ele inteiro. Então, o Origem do Mundo vai nomear os 7 arcontes. O Irineu, no Contra as Heresias, o Irineu fica citando os gnósticos para depois atacar, né? E o Irineu também preservou o nome, então ele está confirmando que ele conhecia isso, ele tinha lido isso. Então, o Irineu também apresenta os mesmos nomes. Aqui é o Gênesis gnóstico, que eu acho que está se referindo ao próprio Apócrifo de João. Também temos os 7 nomes. E origem aqui não é o Origem do Mundo, aqui é o Orígenes, aquele discípulo de Amônio Sacas, colega de Plotino. O Orígenes, cristão, ele escreve um texto chamado Contra Celso, porque o Celso ataca os cristãos, é uma confusão, mas o Celso apresenta esse diagrama gnóstico e fala assim, olha, esses cristãos aí são meio confusos, eles usam esses monte de nomes aqui, que alguns têm origem zoroástrica, inclusive, né? Esses nomes tipo Astafaios, Yaldabaoth, muitas vezes são do zoroastrismo que eles estão bebendo, na opinião do Celso. E o Orígenes confirma, sim, que isso tinha fonte zoroástrica, e eles vão falar desse diagrama, desses 10 círculos concêntricos com esses nomes. E esses nomes têm símbolos planetários, eles estão associados a vícios e virtudes, e eles têm invocações teúrgicas correspondentes e talismãs, inclusive, correspondentes. Então, esses gnósticos aí estão fazendo bruxaria, mas é no bom sentido. Só que aí eles preservam os nomes ao comentar essas práticas e esses diagramas que circulavam naquela época. Ou seja, a gente vê que há uma coerência nos nomes dos arcontes em diversos textos, né? Às vezes alguns mudam, né? Aqui está Elohim, aqui está Eloaios, né? E aqui o Astafaios pegou o lugar do Eloaios, né? E aqui está embaixo, esse aqui está na penúltima posição. Então, os nomes mudam às vezes de lugar, por isso não é muito confiável, ou muda um pouco a grafia, mas basicamente é isso como a gente tem o nome dos 7 arcontes. Esses seriam as 7 forças dos planetas, né? Como a gente já viu, que cria o corpo psíquico de Adão. E aí, o texto do Van der Broek vai continuar, então, associando aqui a J é apócrifo de João, tá? E ofitas é o esquema dos ofitas que é preservado nos comentários do Irineu, no Contra as Heresias, em alguns fragmentos. Então, é por isso que a gente tem acesso a esse conhecimento. Então, ele vai aqui dar o nome do arconte e vai mostrar no texto a qual coisa ele é relacionado. Então, por exemplo, aqui nos ofitas, o Yaldabaoth, que é esse demiurgo que a gente leu, está relacionado a Saturno. Mas aqui está no Sabataios, está relacionado a Saturno. Fica confuso às vezes, como vocês podem ver. Tem o Adonim e o Iaô nessa posição de Júpiter, mas aqui no Apócrifo de João, o Iaô está no lugar do Sol e o Adonaios está no lugar... Está trocado, né? Adonim, Adonaios, Iaô, Iaô. Então, alguém trocou na hora de copiar o texto. E agora, o que a gente faz com o escriba? Sabaoth está em Marte, né?
Astafaios, Eloaios, aqui o Astafaio está trocado de novo. Tem Vênus, né? Mercúrio, Eloaios ou Horaios, está até parecido, né? E Iaô e Astafaios, a Lua. Então, esses planetas vão corresponder ao corpo psíquico. E aí o Van der Broek vai comentar que esses planetas vão estar relacionados a um estilo de ensinamento da antiguidade que é aquele ensinamento que relaciona os planetas com partes específicas do corpo. E até o próprio judaísmo vai fazer isso, para relacionar órgãos com partes específicas de anjos também, né? Então, é uma prática, inclusive, de cura espiritual que vai ser usada em ritos gnósticos, né? Da gente fazer essa associação planeta, arconte, virtude, parte do corpo, e aí tem um rito, uma purificação necessária para isso. Mas isso é parte da curiosidade gnóstica. Peguei trechos muito curtos aqui do Van der Broek, dá para a gente passar bem rápido, só para a gente destacar alguns pontos interessantes, né? Que tem essa tendência de colocar a criação do mundo nas mãos do demiurgo e o ser humano como sendo criado pelos 7 seres angélicos inferiores, né? Aqui ele vai distinguir os angélicos superiores do pleroma e os angélicos inferiores. E aí veja que comentário interessante que ele faz trazendo outras personagens gnósticas para a gente, né? De acordo com Irineu, lá no Contra as Heresias, Irineu comenta, né? Simão o Mago, Menandro e Carpócrates, são 3 gnósticos clássicos, ensinaram que o mundo e o homem foram criados por anjos. O mesmo no Tratado Tripartite. O Tratado Tripartite está em Nag Hammadi, no Códice 1. Saturnino, um 4º gnóstico clássico, falou de 7 anjos como os criadores do mundo e do homem. O mesmo sistema vemos no Apócrifo de João. Então ele está só mostrando como está tudo meio em concordância. Essa ideia de um demiurgo dissociado da criação do homem, né? Primeiro o demiurgo cria o mundo e depois os 7 anjos criam, parece influência do Timeu de Platão. Voltamos para Platão, em outro autor de outro livro. E deixa a cargo dos deuses. Ele, Platão, deixa a cargo dos deuses mais jovens, ou seja, os deuses menores, né, a criação dos seres mortais. E aí tem essa passagem no Timeu: se eu der nascimento a eles, eles serão iguais aos deuses. Ou seja, se os deuses maiores dessem nascimento aos seres humanos, o ser humano já seria automaticamente um deus, e eliminar a necessidade de uma jornada para a alma, né? Assim, o demiurgo criou as almas imortais e a designou para cada estrela. Lá no Timeu, as almas imortais são criadas e colocadas em cada estrela, né? Platão parece pensar que os deuses visíveis, as estrelas e os planetas, como os criadores das partes mortais da alma e do corpo, né? Lembrando o corpo-alma como um complexo mortal e o espírito, logos, como o que é imortal. E no médio platonismo, os deuses jovens são identificados com os 7 planetas, né? Sol e Lua inclusos. E isso concorda com a visão do Apócrifo de João. E aí, uma outra curiosidade, olha que bacana. Aqui aparecem algumas das virtudes, ó, Genice. E aí eles vão fazer essa relação com a parte do corpo, com o planeta, com a virtude e com o nome do arconte. Que aí tem toda a parte invocativa mágica inclusa. Então, vejam só. O Iaô vai ter um nome... vai ser eles são duplas, né? Eles são masculino e feminino, os arcontes. Igual lá no pleroma, os eons são masculino e feminino, tá, gente? Então, a gente vai ver a pronóia aqui. E aí, nossa, lá eu dei um nó em vocês, né? Aqui é a pronóia refletida, é a pronóia menor. Vamos dizer que tem a pronóia maior, que é a mãe de Cristo, a original, mãe e pai, e a pronóia menor, que é a força da pronóia no mundo. É confuso, né? Mas ela é colocada como a primeira força. Olha que interessante. Isso aqui vai fazer sentido para vocês. Iaô, ou Iaot, né? Porque tem o Iaô aqui também. A pronóia, a lua. Lá no budismo tem a lua que reflete a luz do sol, né? Na teosofia, Atma Budi. E vai representar a medula, né? Depois a gente vai entrar em detalhes aqui. O Eloaios vai representar a divindade, que é Mercúrio, e representa os ossos. O Astafaios, a bondade, Vênus e os tendões. Iaô, o fogo, o sol, a carne. Sabaô, a realeza, Marte e o sangue. Adonim, Sineses, que esqueci o que é, esqueci. Júpiter e a pele. E Sabataios, Sofia, a sabedoria, Saturno e os cabelos. Então, isso existe nos textos gnósticos.
provavelmente havia práticas relacionadas a isso, mas também a questão de toda a astrologia esotérica, de compreender essas forças nos planetas e em nós, o micro-macrocosmos, etc. Então, o que ele diz aqui nessa parte? Esses criadores inferiores, né, são também responsáveis pelos pensamentos maléficos, que é a força negativa dos arcontes, né? E ações negativas do ser humano. Então, os arcontes são responsáveis pelos pensamentos maléficos e ações negativas. O Filo, voltando ao Filo, o Filo é sempre citado nos textos sobre os gnósticos, diria que não poderia ser o pai a causa do mal em sua criação. E continua, Deus sentiu ser necessário designar a criação das coisas maléficas para outros criadores, reservando a si mesmo apenas o bem. Só que essas criaturas, ou esses arcontes, ou esses seres celestiais, também fazem parte da unidade, né? Então, na verdade, tudo faz parte de Deus, se a gente for pensar nesse sentido. Mas há uma necessidade de distinguir que o supremo bem, né, apenas o bem, é algo que pertence a um, à divindade em sua totalidade. As coisas maléficas já vão do estado intermediário para baixo, porque fazem parte da mistura de luz e trevas. Então, a forma de contar como nós fomos criados também precisa que as personagens desse mito reflitam esse ensinamento, né? De acordo com o Apócrifo de João, os poderes planetários primeiro criaram um homem psíquico, que chamaram de Adão, que é o que a gente acabou de ler. Mas por causa do espírito que a Pronóia instigou o Demiurgo a soprar nele, Adão se tornou superior a todos os arcontes e ao Dabaô. Eles criam um homem psíquico, ele é inferior a eles, e aí a Pronóia, o espírito, faz o Demiurgo soprar o espírito dentro de Adão, e Adão se torna superior aos arcontes, né? Essa é a sacada dos gnósticos. Isso os fez decidir derrubá-lo para as regiões da matéria e da morte. Aqui ele ainda não tinha um corpo material, né? E nem era mortal. Então é a força dos arcontes que derrubam Adão para as regiões da matéria e da morte e prendem num corpo carnal com os sentidos que enganam. É o resumo do mito. Os arcontes foram responsáveis por 7 partes físicas do homem. O aspecto feminino Pronóia, né, que é um aspecto feminino do arconte, e a ossa e o aspecto masculino, esse aspecto feminino criou a alma medula. Aqui é alma osso, alma tendão, tudo é chamado de alma no texto, tá? E ela criou a medula e toda a fundação do corpo. Essa ideia a gente também encontra em Platão, que distingue 2 tipos de medula, o cérebro e a medula comum. O que é? Aqui é a parte nervosa do ser humano, né? O fechamento do tubo neural, toda aquela coisa lá na formação do feto. A gente tem a medula na espinha dorsal, né? E o cérebro. Então, o Platão já vai distinguir naquela época esses 2, e os gnósticos vão colocar o primeiro arconte, ou o que está no topo, como o responsável por nos dar o cérebro e a medula, né? Sendo que a parte imortal da alma, segundo Platão, estaria ancorada no cérebro. Então ele está dizendo, olha, a parte espiritual da alma está aqui na parte junto da pronóia, na medula superior. E o resto da medula vai dar origem ao resto do corpo, que participa do corpo psíquico e material. É um jeito de contar, né? Parece provável que o autor do Apócrifo de João conhecia uma doutrina da alma que combinava a ideia de formação do corpo astral durante a descida da alma através das esferas planetárias, com a ideia da criação dos 7 componentes do corpo carnal pelos deuses jovens no Timeu de Platão, que eram referentes aos 7 planetas. Mas o autor do Apócrifo de João aplicou essa doutrina à criação do corpo de Adão pelos espíritos planetários, assumindo que antes ele já existia em um corpo psíquico. Então, ele está simplesmente dizendo, olha, isso aqui tinha essas ideias no Platão, essas ideias dos deuses que criam partes do corpo também tem no zoroastrismo, ele comenta em outra parte do texto que eu não trouxe, e o autor do Apócrifo de João, pelo visto, conhecia isso, só que ele adapta isso à história judaico, não é judaico-cristã, né, porque nessa época não existia cristianismo, ele adapta a essa história de Adão, tudo isso que vem do platonismo e do zoroastrismo, e coloca a criação do ser humano em uma fase dupla, primeiro psíquica e depois carnal. Ele distingue entre a criação do homem, segundo a imagem de Deus, resultando no corpo psíquico, e o homem terreno, que levou a um corpo carnal. Isso se assemelha muito à distinção de Filo, de novo, entre a criação do ideal, o homem celestial à imagem de Deus,
e o homem empírico, feito do pó da terra. Isso sugere que o autor do Apócrifo de João conhecia até certo ponto e conhecia e até certo ponto aceitava a tradição judaica alexandrina. Então, o autor, o Van der Broek, o autor desse artigo aqui, coloca o autor do Apócrifo de João no ambiente alexandrino, o que corrobora com as outras descobertas, né? Mas a colocou num ponto de vista gnóstico. Então, ele aceita a tradição judaico-alexandrina, que tem a ver com Fílon, que tem a ver com os médio-platônicos, etc., mas coloca dentro de um contexto gnóstico a história. O que explica o Adão, no qual o Espírito de Deus foi soprado, exceder os arcontes e o próprio demiurgo em poder. O relato do apócrifo de João sobre a criação de Adão parece uma curiosa mistura da análise platônica da estrutura do corpo humano com a melotesia, que é essa correspondência planetas, partes do corpo, de Zoroastro, e a doutrina do corpo astral da alma, tudo baseado numa interpretação judaica de Alexandria nas histórias de criação. Ele está mostrando como é cosmopolita o apócrifo de João, cosmofilosófico, multifilosófico. Né? E aqui, para finalizar, um outro trecho do texto mesmo do apócrifo de João, está na página 177 do nosso livro, e continua a descrever a criação, então, do corpo psíquico de Adão. Né? O total de anjos é 365. Aqui os anjos que vão formando o corpo humano. Olha que interessante. Todos trabalharam em conjunto até que, membro por membro, o corpo físico e material fosse completo. Ele ainda está sendo formado. Já existe o Adão psíquico e agora eles estão fazendo o corpo material depois de misturar os 4 elementos e as substâncias psíquicas. Há outros que atuam sobre as paixões remanescentes, outros anjos ou outros poderes que atuam sobre as paixões remanescentes. Se quiser saber sobre isso, a informação está no livro de Zoroastro. Esse trecho aqui sempre me chama a atenção e eu sempre destaco para vocês, porque, em teoria, esse texto é Jesus, pós-ressurreição, em um corpo de luz, instruindo privadamente João e João anotando esse ensinamento. E aí, isso aqui está na boca de Jesus. Jesus está explicando isso para João, a criação do corpo físico e psíquico de Adão. E aí ele fala para o João, mas se você quiser saber mais sobre isso, a informação está lá no livro de Zoroastro. E aí, lendo o artigo do acadêmico Van der Broek, eu acabei de ver ele comentando que existe no zoroastrismo, e ele foi comentando por autor e por texto, eu só não trouxe aqui para vocês, que existe no zoroastrismo essa ideia das forças cósmicas, dos anjos e dos poderes que criam as partes do corpo. Parece que Jesus está citando isso no apócrifo de João. Todos os anjos, continua Jesus explicando para João, todos os anjos e daimones trabalharam juntos até que finalizaram o corpo físico, porém a sua criação permaneceu inerte e não se movia. Era um corpo pesado, sem vida, meio mamolengo assim. Então a mãe, que é Sofia, tá? A mãe aqui é Sofia, pediu à mãe pai do todo auxílio. Meu Deus, ajuda aqui, esse negócio está feio. Ela pediu, a mãe pai do todo é a Pronóia. Muitos nomes, eu vou falando. Então, a Sofia pediu para a Pronóia auxílio. E a Pronóia, então, enviou as 5 luzes para baixo. Há essa ideia das 5 luzes no apócrifo de João que correspondem às luzes divinas que trabalham junto com o Cristo. Então, ela envia essas 5 luzes divinas, que são virtudes puras e perfeitas, para baixo, para nós, até o lugar dos anjos do arconte-chefe. As luzes aconselharam Yaldabaoth secretamente a soprar na face da criatura um pouco de seu espírito. E ele, nossa, o corretor aqui botou com sobrou. E ele soprou dentro de Adão. E o espírito, que é o poder de sua mãe, e ele não sabia que tinha feito isso, pois era ignorante. Então, as luzes do pleroma que trabalham com o Cristo, que pertencem à pronóia do todo, que é o espírito invisível, auxiliam a Sofia, porque a Sofia pede auxílio, e enviam essas luzes e sopram o espírito dentro de Adão. Então aqui a gente tem um Adão psíquico, tendo um corpo carnal sendo formado, mas ele ainda é meio inerte, meio bobalhão. E aí ele precisa receber o espírito para se tornar um vivente. E aí, como continua o texto? O poder da mãe saiu de Yaldabaoth para dentro do corpo psíquico que eles tinham moldado, segundo a imagem daquele que existe desde o princípio.
e o corpo ganhou força e se tornou luminoso. Quando perceberam a luz de Adão, sentiram inveja e o arremessaram na mais baixa região de toda a matéria. Então, aqui é a segunda queda. A primeira queda é só psíquica, agora a gente vai para a região mais baixa da matéria. Porque os arcontes, em seu aspecto vicioso, sentiram inveja da luz de Adão, pois perceberam que Adão poderia se tornar um Deus e eles não. Poderia se unir a Deus, né? Porque ele possui o espírito. Ou seja, nós, humanos, possuímos alma psíquica, paixões, inclinações, virtudes e poderes dos elementos, um corpo físico, mas também possuímos o espírito que vem do alto, da mãe pai do todo. É isso que a gente tem que entender do texto, na minha opinião. Esse livro, para quem não tem, está no site da editora Garbalux, mas acho que vocês tudo já têm. Não vou sair perguntando. Mas se não tem, tá lá disponível já na segunda remessa, que esgotou a primeira. Para fechar o texto, tá, gente? Senão vai ficar pela metade. Mas a abençoada mãe pai do todo, a abençoada mãe divina Barbelô, misericordiosa, teve compaixão para com o poder de Sofia, que havia sido trazido para fora do arconte-chefe. O que isso quer dizer? Que a grande mente divina, a mãe pai de todo, viu que Adão caiu na região mais escura e profunda da matéria e foi enterrado num corpo, porque recebeu o espírito, e aí os arcontes o atacaram, e aí ela teve misericórdia, por causa desse poder que foi trazido para fora do arconte-chefe e entrou em cada um de nós. Os arcontes poderiam ser capazes de dominar sobre o sensível corpo psíquico. Então, os arcontes podem dominar o nosso corpo psíquico. Assim, a Pronóia enviou por intermédio de seu espírito benévolo um ajudante para Adão, a luminosa Epinóia, que saiu dele e é chamada Zoe, vida. Aqui a Eva espiritual. É como se o poder divino, o poder da grande mãe Barbelô Pronóia, que é a mente divina, que é aquilo mais próximo do 10, que é o 1, que é Deus, na visão gnóstica, né? Então, é como se a nona fosse enviada para nós e escondida dentro de nós. Esse poder da hipnóia da luz, essa Eva espiritual que se junta a Adão para que a gente possa se defender do ataque dos arcontes ao nosso corpo psíquico. Então, não adianta a gente só ter o espírito em nós se a gente não vence as forças psíquicas dos arcontes. Então, por isso, nós precisamos de uma ajudante, uma parceira, Adão e Eva, né? A parte de Adão que luta, que busca o conhecimento, e a parte de Eva que representa a vida, a intuição luminosa, aquilo que desperta a parte psíquica de Adão e faz ele vencer as forças dos arcontes. Então ela, a Zoe, a Epinóia da luz, trabalhou junto com Adão para que ele pudesse ser restaurado à plenitude. Aqui é a ideia da salvação da alma. Ela ensinou sobre o caminho de ascensão. A Epinóia foi escondida em Adão, a fim de que os arcontes não pudessem reconhecê-la, mas de modo que ela pudesse restaurar a totalidade. E aí o texto segue, eu só fiz um resumo aqui, que aí os arcontes criam, finalmente, completam o corpo material para Adão e enterram o corpo psíquico dentro do corpo material, e aí essa hipnóia da luz, essa Eva espiritual, fica escondida dentro dele. Então, nesse momento, Adão não é homem, ele é andrógeno, ele é homem e mulher juntos. E aí os arcontes criam um jardim de ilusões, de sensações, né? Conhecemos bem esse jardim, que é diferente do paraíso celestial, mas é um jardim terreno que nos distrai. E eles dão frutos que, na verdade, são frutos de esquecimento e frutos de engano e veneno. Mas eles dizem, come, que é bom, é lustroso, é bonito, é brilhoso, vai te dar prazer, come aí. E à medida que Adão come, ele se esquece e a sua mente fica embotada e apagada. Mas aí eles tentam perseguir a mulher do jardim, né? Tem um momento que ela sai, igual lá no Gênesis, ela sai de Adão, e aí Adão a reconhece, e aí eles veem ela, só que essa hipnóia da luz vai representar o que é de divino dentro de nós. Então, os arcontes não possuem esse poder, e aí eles têm ganância por esse poder, eles perseguem esse poder. Mas a hipnóia da luz, ela é incólume, ela é inatingível, ela é pura,
ela é virginal, né? Nesse sentido, ela não pode ser contaminada pela força dos arcontes. Só a nossa natureza feminina, no sentido da alma inferior, que pode ser atacada no seu aspecto psíquico. E aí que no outro texto, Exegese da Alma, esses arcontes vão representar os ladrões que atacam a alma, que invadem a casa da alma, que contaminam a alma, que violentam a alma, que têm filhos com essa alma e produz maus karmas no mundo, né? Mas a parte espiritual dessa Zoe, essa vida espiritual que está em nós, e é a nossa conexão com a divina pronóia, a nossa conexão com aquilo que vem do Espírito, essa é intocada. Ela sempre está em seu estado puro, a gente só precisa ouvir o seu chamado. E aí o texto termina dizendo: nossa irmã Sofia é aquela que desceu em inocência a fim de retificar a sua deficiência. Por essa razão foi chamada a vida, a mãe dos vivos, pela epinóia da soberania dos céus e pela intuição que apareceu em Adão. Foi por meio dela que os vivos provaram a gnosis perfeita. Então aqui a Sofia vai ser essa parte feminina da alma que nos mantém a conexão com o Espírito. A Sofia que cai, que desce em sua inocência, ou seja, não foi por maldade, mas ela desce e ela precisa retificar a sua deficiência e ela precisa se salvar, lutar contra os arcontes, né? E aí tudo isso vai ser desenvolvido lá no Piscis Sophia, a queda de Sofia, e aí os cânticos que ela entoa para o Cristo, para que Cristo recupere essa alma que caiu no mundo junto com Adão. Adão representa a humanidade, Adão não é uma pessoa aqui. Adão e Eva nunca foram uma pessoa, eles estão contando um mito do surgimento da natureza humana, né, do homem enquanto humanidade, né, e das forças que atuam nessa humanidade. Então, quando a gente lê Sofia, a gente lê alma. E a alma, ela tem tanto o seu aspecto caído, quanto o seu aspecto divino. Lá no Exegese da Alma, a Sofia, ou a alma, vai ser relacionada à mãe, não, à filha virgem, que está na casa do pai, aquela que se afasta de seu esposo e cai, a Sofia se afasta do Cristo, porque eles são assisígenos, 12 éons celestes. Ela também vai ser aquela que é usada pelo mundo, rendida pelo mundo. Ela vai ser a prostituta, a que tem muitos filhos, ela vai ser a parteira, ela vai ser a mãe, ela vai ser a filha, ela vai representar a nossa existência. Ou seja, aqui não estamos falando de mulheres ou de uma mulher. Sofia é a alma em cada um de nós, independente do gênero que a gente nasceu nessa atual vida nossa. Então, a Sofia vai representar essa alma que está sofrendo com os ataques psíquicos dos arcontes e precisa retificar a sua deficiência, precisa reencontrar. E como que ela faz isso? Ela está em busca do seu amado, ela está em busca de seu esposo, ela está em busca de sua contraparte, porque ela se separou do um. Ela precisa retornar ao Cristo. Aqui a gente vai ter o símbolo da câmara nupcial, do casamento espiritual. E a Sofia, no Exegese da Alma, ela confunde os homens com o seu esposo. Então, ela acha que alguns são o seu esposo, mas não é. E aí eles fazem mau uso dela, e aí ela sofre. Então, tem todo um drama em volta dessa jornada da nossa alma no mundo, porque ela se engana muitas vezes. Ela é seduzida, ela é violentada, ela é enganada, e ela também ativamente escolhe ser enganar, mas ela vai sofrendo e vivendo no mundo. Mas o que ela almeja é encontrar o seu amado, encontrar o seu esposo. A Sofia representa a nossa alma e o Cristo vai representar o Espírito. Porque o Cristo é esse Logos, esse poder que vem do alto, esse que restitui a Sofia, a sua origem. E aí lá no Piscis Sofia, ela precisa então entoar hinos, chamar o Cristo, e o Cristo vem como Salvador, e no final a desposa na câmara nupcial, que é o quinto sacramento lá no Evangelho de Filipe. Mas para isso tudo acontecer, ela precisa vencer portal a portal, arconte a arconte. À medida que ela vence o arconte, ela brilha com cada vez mais luz, e eles vão se ajoelhando perante ela e deixando ela passar. Então, quando a gente lê Piscis Sofia, a gente está lendo sobre a jornada da nossa própria alma.
Aqui no Apócrifo de João, ele dá um resumo geral sobre o mito. No Pis Sofia, ele aprofunda o ensinamento dessa prática espiritual, usando inclusive as odes de Salomão, o Cântico dos Cânticos e outros louvores, assim, né? Mas a gente entender o mito clássico ajuda a gente a entender também a questão da alma, o Cristo como espírito, a Sofia como a alma, e o Adão como esse aglomerado de forças materiais e psíquicas que possui a epinóia da luz, ou seja, uma centelha de luz intuitiva, que representa a vida, e essa intuição busca então o retorno com seu esposo. E a gente precisa fazer isso na nossa própria alma. A nossa própria alma precisa encontrar o seu esposo. A minha Sofia precisa encontrar com o meu Cristo, só que Cristo não é meu, né? Ele não é individual, igual ao Atman. Então, cada um, né? O Carlos também é a Sofia, né? Não é porque ele se chama Carlos que ele não é a Sofia, né? Tô brincando, Carlos, mas é. Então, cada um de nós faz essa jornada de busca de vencer os arcontes e retornar à unidade Sofia Christus, para que assim ela retifique a sua deficiência e volte com plena consciência à casa do seu pai. Esse vai ser o grande mito gnóstico. Eu vou parar aqui, a gente estourou bastante o tempo e não sobrou muita coisa, né? Só essa imagem que eu já passei com vocês quando a gente estava estudando o Evangelho de Filipe, e tem aquela passagem, né? Tanto os vasos de vidro como os de argila são feitos com o uso do fogo, mas se os de vidro quebram, são refeitos, pois surgiram por meio de um sopro. Os de argila, no entanto, são destruídos, pois foram feitos sem sopro. Ou seja, aquilo que é terra e água, terra e lama, e não tem sopro divino, quando se quebra é destruído. Mas aquilo que é feito por meio do sopro é restituído. E aqui no esquema, a gente tem aqui à direita o Apócrifo de João. Eu tentei fazer uma didática para mostrar como o mito do Apócrifo de João vai dividir a constituição do corpo, alma e espírito, né? Então, temos o corpo físico, e a alma que, quando se liga ao falso espírito, vai ter contaminações e sofrimentos e vícios e paixões. E a alma, com a sua centelha divina, que é a epinóia da luz, se liga ao Cristo interno e retorna a Deus, né? Então a divisão é mais ou menos assim, no Apócrifo de João. E aqui ao lado esquerdo é como aparece em Pis Sofia, o poder de luz sendo a parte mais superior, a alma, que também se liga ao falso espírito, porque cai, e o falso espírito que molda o destino, igual o Carlos estava perguntando, o destino é moldado pelos arcontes. Então, é parecido, mas não é igual, mas é como os esquemas aparecem nos textos gnósticos. Então, espero que isso ajude vocês nas próximas leituras nossas.